Olá pessoal, aqui é a Priscila do Filha do Soberano. Seja muito bem-vindo ao meu canal e a mais um estudo bíblico. Hoje nós vamos estudar o capítulo 17 do Evangelho de João, que é um dos capítulos mais lindos e conhecidos desse livro. E é uma oração muito especial de Jesus, conhecida como a oração sacerdotal de Jesus. Então vamos lá, começando pelo verso 1. O capítulo 17 contém a oração final de Jesus por seus discípulos. Este texto revela os desejos e anseios mais profundos de Nosso Senhor por seus seguidores, tanto naquela ocasião quanto agora. Essa oração é também um exemplo inspirado pelo Espírito Santo de como um pastor ou líder deve orar por seu povo e como um pai deve orar por seus filhos. Alguns pontos a destacar nessa oração de Jesus: para que conheçam intimamente a Cristo e a sua palavra, para que Deus os preserve do mundo, da apostasia, de Satanás, do mal e das falsas doutrinas, para que tenham continuamente a alegria de Cristo, para que sejam santos em pensamentos, ações e caráter, para que sejam um, para que levem outros a Cristo, para que perseverem na fé e finalmente habitem com Cristo no céu, e para que permaneçam constantemente no amor e na presença de Deus. Uau, muito profundo a gente pensar que Jesus colocou todas essas palavras diante do Pai antes de Ele morrer por nós na cruz. É de uma profundidade e de uma preciosidade muito grande essa oração. Com certeza é um modelo, é um exemplo de como a gente pode também orar pelas pessoas, pela gente, como Igreja de Cristo. Verso 3. A vida eterna foi apresentada em termos de conhecimento de Deus. Os judeus não conheciam Deus, embora soubessem muito a respeito dele. Essa é a proclamação deste verso e de todo esse evangelho, que o conhecimento de Deus que produz a vida eterna só vem mediante o conhecimento do Filho. Uma vez que o Filho e o Pai são um, o conhecimento é um. A vida eterna é mais do que a existência sem fim. É uma qualidade especial de vida que o cristão recebe à medida que ele compartilha da vida de Deus por meio de Cristo. Considerando que nossa vida não termina na terra, deveríamos elevar muito mais os nossos pensamentos à eternidade, nos empenhando em obedecer a Deus e a palavra, conservando assim a nossa fé. Considerando que Deus fez a gente como seres eternos, a gente deveria realmente pensar e se preocupar muito mais com a nossa vida na eternidade, né, do que a nossa passagem terrena. Muitas pessoas passam a vida inteira querendo fazer dinheiro e conquistando e, sabe, se desgastando em trabalhar e em conquistar cada vez mais. Outras pessoas também vivem para os próprios prazeres, vivem praticando mal, né, sem se importar com a palavra de Deus, com aquilo que Deus espera da gente, e a gente se esquece de que essa vida aqui, ela vai passar. Ela é muito curta comparada com o que espera a gente lá na frente. Então, que a gente possa viver em obediência à palavra de Deus. Ela é o nosso manual de vida. Se a gente andar segundo a vontade de Deus, se a gente crê no Filho de Deus que é Cristo, a gente tem a vida eterna. Essa é a garantia, é a promessa que Ele nos deixou. Verso 9. Não rogo pelo mundo, né? Jesus dizendo na oração,
não significa que Cristo nunca orasse pelo mundo, conforme até a gente vê em Lucas 23:34. Mas ele orou pelos discípulos porque eram o meio escolhido de alcançar o mundo depois que ele o deixasse. Verso 11. O caráter de Deus, sendo inteiramente adverso ao mal e, portanto, interessado na preservação dos seus filhos, foi enfatizado no vocativo Pai Santo. De maneira positiva, essa preservação uniria os discípulos, refletindo a unidade que há entre o Pai e o Filho. O laço de união é o santo amor de Deus. Via-se esta mesma unidade na igreja primitiva, conforme a gente pode ler lá no livro de Atos, por exemplo. Verso 17. Santificar significa tornar santo, separado. Jesus ora na noite da véspera de sua crucificação para que seus discípulos sejam um povo santo, separados dos valores do mundo e do pecado, para adorar a Deus e servi-lo. Devem separar-se para estarem perto de Deus, para viverem para Ele e para serem semelhantes a Ele. Essa santificação vem pela dedicação à verdade revelada pelo Espírito da Verdade. Verso 18. Ser enviado ao mundo por Cristo, como ele foi enviado pelo Pai, é a mais alta dignidade concedida aos homens. Aqui Jesus disse no verso 18: Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Então isso é uma grande honra, é um grande privilégio por parte dos discípulos dele terem sido enviados para darem continuidade, à missão que Cristo começou de estabelecer o reino de Deus, de levar pessoas a Cristo, a salvação. E nós somos a continuação disso, Nós, a Igreja de Cristo, que não tem placas, que não leva títulos, a Igreja de Cristo espalhada na terra, de todos aqueles que servem a Deus, ela é a continuação do que Cristo e do que posteriormente os discípulos dele começaram a estabelecer. Então é um privilégio, é uma honra a gente poder fazer discípulos de todas as nações, como a Bíblia diz, fazendo a nossa parte para a expansão do reino de Deus, cada um no seu dom, cada um no seu chamado, nenhum mais ou menos importante do que o outro, mas todos igualmente importantes para a salvação desse mundo. Versos 20 e 21. A oração se estende incluindo aqueles que crerão por causa do testemunho desses homens. A fé é a condição necessária para desfrutar da vida de Deus e, consequentemente, para participar daquela unidade que se encontra em primeiro lugar na divindade e depois no corpo de Cristo, a Igreja. O efeito da unidade no corpo de Cristo será o de estimular a fé daqueles que estão no mundo. Então, pelo fato de a Igreja de Cristo na terra ser unida, de haver união, unidade entre nós, vai ser algo que vai estimular a fé, que vai chamar a atenção desse mundo, para que eles vejam algo de diferente em nós, para que eles vejam Deus nas nossas vidas e assim eles também se interessem em pertencer a Cristo e a nossa fé. Verso 26. Transmitir o conhecimento de Deus significa transmitir amor, pois Deus é amor. Cristo conheceu a realidade e o poder do amor do Pai por ele e pediu-lhe que este alegrasse e aquecesse as vidas daqueles que eram seus, com os quais a sua vida estava agora tão intimamente ligada. Então,
Em toda essa oração, Jesus ele fala sobre unidade, sobre a gente andar nesse amor que o Filho tem pelo Pai, o Pai tem pelo Filho, de a gente conservar o amor uns pelos outros e esse vínculo da paz que a Bíblia fala, essa unidade. Então, que a começar de nós, a gente jamais venha contribuir para que haja desavenças, para que haja divisão no corpo de Cristo, porque Cristo, ele enfatizou a importância da unidade no corpo dele, que somos nós, a igreja de hoje, a igreja de todos os tempos. E um dia todos nós, se a gente assim conservar a nossa fé, nós vamos estar ali diante de Cristo, do Pai e do Espírito Santo no céu, eternamente, como uma família unida, a família de Deus. E um último ponto que eu quero mencionar é que ali no verso 20, Jesus disse: minha oração não é apenas por eles, eu rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Ou seja, é lindo a gente saber que Jesus ele orou pelas nossas vidas, muito antes ainda de a gente existir, de a gente vir ao mundo, né? Porque ele estava orando por aqueles que creriam nele no futuro, não apenas pelos discípulos, né? Não apenas para que as pessoas desse mundo acreditassem nele, fossem salvos, mas também pelas nossas vidas. Então, que lindo ver a oração de Cristo cumprida em nós, né? E que a gente possa também ser porta-voz dessa palavra, dessa salvação, das boas novas que a palavra de Deus nos traz. Amém? Espero que você tenha gostado do estudo de hoje e eu te espero aqui amanhã para a gente estudar juntos o capítulo 18. Que Deus te abençoe e fique na paz.